Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Henrique Litac, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo do material de equilíbrio químico. Equilíbrio químico é porque tem algumas reações químicas quando nós estudamos, por exemplo, essa reação aqui. Eu pegar o C2H6, ele reage com oxigênio e produz CO2 e água. É reação de combustão. E quando nós fazemos o balanceamento dessa equação, especificamente aqui, nós observamos alguns detalhes importantes. Observe que o balanceamento aqui vai ficar quanto? O balanceamento aqui vai ficar 2, o balanceamento aqui vai ficar 3, oxigênio 4 mais 3, 7, aqui vai ficar 7 sobre 2, e essa aqui vai ser a relação, o cálculo. Ou seja, eu tenho os reagentes de uma dada reação química, e eles se transformam nos chamados produtos dessa reação. Oi, Nicolas, tudo bem? Sente aí, por favor. Então, quando nós temos isso, o problema, isso que é o pulo do gato dessa questão, é que quando você pega essas substâncias que reagem para formar os produtos dessa reação química, a reação química ocorre no único sentido. Embora, teoricamente, seja possível o gás carbônico e a água reagirem entre si para formarem de novo aquelas substâncias, é pouco provável que isso ocorra. É pouco provável que isso ocorra. Ou seja, nós dizemos que essa reação ocorre no único sentido. Só que, dentro da química, existem vários tipos de reações que ocorrem tanto no sentido de formação quanto no sentido contrário. Ou seja, observe um exemplo bem aqui para vocês entenderem o que significa isso que eu estou falando, que é a chamada reação reversível. Carbonato de cálcio, CaCO3, com aquecimento, ele se transforma em óxido de cálcio e CO2. Acontece que o óxido de cálcio pode reagir de novo com o CO2, dá um treco nele e começa a refazer o carbonato de cálcio que foi decomposto na reação. Ou seja, a reação pode seguir no sentido tanto da direita quanto da esquerda. Nós dizemos, nesse caso, que a reação ela pode ocorrer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso dessa reação. Isso que a aula de hoje, que é a parte de equilíbrio químico, trata dessas reações químicas. São as chamadas reações reversíveis. Ou seja, os produtos eles podem reagir entre si e formar, de novo, os reagentes. Vamos analisar uma equação aqui. N2 reage com H2, produzindo NH3. No caso, é uma reação de equilíbrio químico. Essa dupla seta indica o equilíbrio químico, significa que é uma reação reversível, que ocorre nos dois sentidos, no sentido de formação e no sentido de decomposição. No caso, o balanceamento da equação aqui é 2, aqui vai ficar 3. Tranquilo. Então, o que significa isso? Essa reação, quando ocorre no sentido direto, nós dizemos que ela ocorre com uma velocidade 1. E quando ela ocorre no sentido inverso, a velocidade 2. Há equilíbrio químico, essa vai ser a definição que a gente está tentando entender aqui. Equilíbrio químico é a particular situação, deixa eu escrever isso. Equilíbrio químico é a particular situação em que a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição. Ou seja, V1 é igual a V2. É porque quando a gente fala equilíbrio, pelo menos no sentido da palavra em português, significa situação como se fosse algo estático, algo parado. Mas a verdade, o equilíbrio químico de uma reação química ele é dinâmico, não estático. Significa que há reações ocorrendo num determinado sentido e há reações ocorrendo no sentido oposto. E elas ocorrem ao mesmo tempo. Tanto a velocidade de formação quanto a velocidade de decomposição. Então, em primeiro lugar, é importante a gente definir as frases, né? Uma reação reversível é aquela que se processa, é o caso do equilíbrio químico, é a reação que se processa nos dois sentidos, tanto de formação quanto de decomposição. Beleza. Então, isso que eu quero que você... Isso
vai ser fundamental para a gente poder entender o que é equilíbrio químico e como eles se relacionam. Deixa eu mostrar isso em termos de gráfico, acho que fica mais interessante para a gente poder entender algumas dessas reações. Eu vou colocar essa mesma reação química que eu escrevi aqui, só que na forma de um gráfico, tá bom? Vou escrever a equação aqui de novo. N2 reage com H2, produzindo NH3. Balanceamento. Não, por enquanto aqui vamos sem colocar o balanceamento, só para colocar aqui as reações. Então nós temos aqui o gráfico de concentração. Esse colchete, a partir de agora, significa concentração. Concentração dada em mol por litro, tá bom? H2, querido. N2 reage com H2, produzindo NH3, tá bom? E aqui eu vou colocar o tempo, né, da reação, sentido da reação, aliás. Aqui, bem aqui em cima, vai ser como se fosse um mol que tem aqui, tá bom? Um mol não. É um mol. Observe aqui que ele vai caindo com o passar do tempo. Caindo, 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 para chegar até aqui. O que mais? Aqui eu tenho esses outros. Aqui. E aqui vermelho. Aqui também. Vinícius, querido, muito boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Henrique. Tudo. Meus queridos amigos, observem aqui. Nesse intervalo de tempo, bem aqui nesse intervalo de tempo 1, a concentração dessas substâncias ela começa a ficar estável. Que fique claro, ela não fica igual, ela fica estável. A linha amarela representa o NH3. E o porquê é simples, porque o NH... Ai, meu Deus do céu. Fiz errado o gráfico. Fiz a equação ao contrário, desculpa, rapidinho. Não era isso que eu queria colocar. Só um minuto, por favor. Equação inversa, coloquei. Aqui. N2 e H2. Beleza, aqui. Essa primeira equação aqui, que eu coloquei, a linha amarela, representa o NH3. Por que representa o NH3? Porque o NH3 ele começa com um valor alto, entendido? E depois ele vai sendo consumido durante a ocorrência da reação. Observe que ele não é consumido completamente. Por exemplo, aqui no equilíbrio, eu observo que tem 0,2 mol, por exemplo. Tem 0,2 mol, por exemplo. Essas substâncias, a linha azul e a linha vermelha, representam, respectivamente, o N2 e a linha azul representa o H2. Por que eles representam os produtos da reação? Porque eles começam aqui no zero, ou seja, no início não tinha nada, e com o tempo vai sendo formado, até atingir um determinado valor. Então, nessas reações de equilíbrio químico, vocês têm que ver que no ponto em que ele atinge o equilíbrio, eu vou ter uma determinada concentração de reagentes e produtos. Nos gráficos, eu identifico o reagente, porque o reagente ele começa com um valor alto e vai diminuindo com o passar do tempo. Ele vai sendo diminuindo porque ele vai sendo consumido na reação. Quando ele chega no intervalo de tempo 1, conforme vocês podem analisar aqui no gráfico, só um minuto rapidinho. Bianca, às 3h30 eu vou entrar em contato com você para a gente organizar isso daí. Então, colocando dessa forma aqui, o que acontece? O NH3 ele começa com um valor alto e ele vai diminuindo. Quando chega no intervalo de tempo 1, o consumo de NH3, ele para! E depois estabiliza. As concentrações de N2 e de H2, no início, quanto que elas valem? Está aqui, ó. Elas valem 0, porque no início eu não tenho nada, está no início, né? E conforme a reação vai acontecendo, as concentrações de H2 e de N2, elas vão aumentando, e quando chega nesse intervalo de tempo 1, elas estabilizam, ou seja, elas se mantêm constantes.
É importante lembrar que eu não estou dizendo que elas param de reagir. A reação química, ela nunca para de acontecer. Apenas o que está acontecendo é que ela está ocorrendo nos dois sentidos. E por causa disso, se mantém uma determinada concentração. E, mais uma vez, a velocidade da reação, tanto a velocidade de formação quanto a velocidade da decomposição, elas são constantes, são sempre constantes. As concentrações delas podem ser até iguais, mas normalmente não são. A questão mesmo é que a velocidade de formação é igual à velocidade de decomposição. Isso é o pulo do gato dessa questão. Ficou claro? Beleza. Senhores, só um minuto aqui, rapidinho, me desculpem. Aqui. Só um minuto, por favor. Bom, dito isso daqui, vamos continuar. Estou falando. Então, nessas reações químicas que nós vamos estudar e que nós vamos analisar aqui, nós vamos ter que levar em consideração as concentrações que existem no final, ou seja, no momento em que o sistema entra em equilíbrio, como nesse caso aqui. Porque o sistema, nesse ponto, o sistema entra em equilíbrio. Por que ele entra em equilíbrio? Porque o sistema, as concentrações se tornam constantes, se tornam estáveis. Dito isso, vamos entender primeiro o que é a constante de equilíbrio e o que é equilíbrio químico. Tanto, em primeiro lugar, temos que entender o que é equilíbrio homogêneo e o que significa equilíbrio heterogêneo. Vamos lá.